É com alegria e satisfação que nós cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para dar mais uma aula prévia deste segundo trimestre de 2012. Neste novo serviço que nós estamos oferecendo aos irmãos do portal Escola Dominical, que é um resumo da aula para o estudo durante a semana. Enquanto que a nossa aula tradicional do sábado, e eu convido o irmão para assistir no sábado às 19 horas, no site do portal, a nossa aula no estudo dos professores da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede, para que o irmão complete com aquela aula o seu estudo durante a semana. O nosso objetivo aqui é apenas dar algumas pinceladas para que o irmão esteja pronto para estudar durante a semana. E no final da semana assista à nossa aula, porque lá existe a interatividade e o irmão certamente será enriquecido e poderá então no domingo dar uma boa aula com a graça de Deus e o conhecimento da palavra. Na lição de hoje, a lição de número 3, iremos estudar a morte para o verdadeiro cristão. O tema desse trimestre, os irmãos sabem que é vencendo as aflições da vida, e o subtema é muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, que é o Salmo 34, versículo 19. E nós terminamos hoje o primeiro bloco desse trimestre. O primeiro bloco desse trimestre que fala dos dramas biológicos. Nós estudamos na lição passada sobre a doença. E hoje nós vamos falar sobre a morte. Eis um assunto que ninguém gosta. Falar de morte. Jesus é vida e vida em abundância. E os crentes fogem. Como o diabo foge da cruz, os crentes fogem deste assunto que é a morte. Mas é preciso falar sobre a morte, irmãos. E foi muito bem-vinda esta lição, porque as pessoas não só não falam de morte, como estão deixando até de cantar alguns hinos da harpa, porque diz que é hino de funeral, hino de velório, e começam a fugir de velório, fugir do luto, esquecendo o que disse Salomão. Salomão, ele disse que é melhor estar na casa que há luto do que na casa do banquete. Porque quando nós somos defrontados com a morte, nós aprendemos a realidade da vida. A morte, irmãos, é algo inevitável, inafastável. É a consequência do pecado. Existe um provérbio popular que minha afinada mãe sempre dizia: vamos viver a vida porque a morte é certa. É a única certeza do ser humano, é a morte. Se bem que com o Evangelho, com Jesus, até esta certeza se desfaz. Porque se nós estivermos vivos no dia do arrebatamento da igreja, nós não iremos morrer. Nós seremos transformados. Até isto é retirado com o Evangelho. Mas se Jesus não voltar, você vai para 7 palmos debaixo da terra. Não tem jeito. Não tem jeito. Ainda mais se você for 7 palmos debaixo da terra. Se não for como Ulisses Guimarães, que morreu aí no mar e ninguém nunca achou o corpo. A morte é consequência do pecado. Deus foi bem claro para o homem. Lá em Gênesis 2:16 está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ao criar o homem, ao colocar o homem no jardim do Éden, ele já disse: olha, eu não fiz você para morrer, mas a morte é uma possibilidade. Se você pecar, você morrerá. Então o homem não foi feito para morrer, irmãos. É por isso que nós não aceitamos a ideia da morte. Mesmo um ateu, quando diz assim, morreu, acabou, ele não aceita a ideia da morte. E não é para nós aceitarmos. Por isso que é difícil a gente tratar com o assunto morte, porque o homem não foi feito para morrer, embora Deus já tenha dito ao homem que a morte era uma possibilidade, caso ele
não obedecesse à palavra do Senhor. Alguns filósofos, inclusive, disseram que toda a existência humana está ligada ao fato da morte, porque o homem é o único ser vivo sobre a terra que sabe que vai morrer. Os animais morrem, mas eles não sabem que vão morrer. Mas o homem sabe que vai morrer. E é por isso que alguns filósofos, como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Kierkegaard, eles diziam que a angústia da morte é que determina a existência do homem na face da terra. Deus disse que o homem iria morrer. O homem desobedeceu. Portanto, morreu. Mas nós vemos Deus conversando com Adão e com Eva. Como é que ele morreu? Nós vemos eles se escondendo. Como é que eles morreram? É porque a Bíblia nos fala de 4 mortes. E lembrando sempre que a Bíblia, quando fala em morte, não fala em desaparecimento. É errado você pensar que morte é desaparecimento. Morte é aniquilação. Não, morte é separação. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos diz assim, mas as vossas iniquidades, quer dizer, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, morte é divisão. Morte é separação. O homem não deixa de existir porque pecou. Ele apenas fica separado de Deus. E eu disse que a Bíblia tem 4 tipos de morte. Primeira morte é a morte espiritual. É essa que nós falamos aqui. É a separação de Deus. Nós ficamos separados de Deus. É o que nós vemos lá em Isaías 59, 2, que nós acabamos de ler. Quando Deus apareceu no jardim no dia da queda, Adão e Eva se esconderam. Por quê? Porque não havia mais comunhão entre Deus e o homem. Eles já estavam espiritualmente mortos. Essa é a primeira morte, a morte espiritual. A segunda morte é a morte moral. O homem, ele passa a ficar separado da virtude, separado do bem, separado das coisas boas. Ele passa a desejar fazer o mal. Ele passa a ter ódio do seu irmão. E nós vemos no Jardim do Éden já esta morte. Olha o que acontece. E Deus diz, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Acabou o romantismo do Adão e da Eva. Adão já culpou Eva. E Eva culpou a serpente. Isso é a morte moral. É por isso que quando Jesus nos salva, nós também temos que amar o próximo e amar até os inimigos. Por quê? Porque a morte moral nos leva a odiar os outros, nos leva a querer usar dos outros como instrumentos para a satisfação dos nossos desejos egoísticos. Isto é a morte moral. Mas também veio a morte física, que é mais o tema da nossa lição hoje. A morte física. Por quê? Deus disse, no versículo 19, eu li antes os versículos 12 e 13. Agora no versículo 19 do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tornado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Alguns cemitérios mais antigos têm uma frase assim, reverte ad locum tuum, em latim, que quer dizer assim, volte para o teu lugar. No cemitério nós vemos o cumprimento disso. Tu és pó e ao pó tornarás. Tem muita gente que para fugir do cemitério manda ser cremado, mas não acontece, é a mesma coisa. Fica um pozinho ali, é umas cinzas, né? Não tem como fugir. Essa é a morte física. É a separação do corpo e do homem interior. A separação do corpo e do homem interior.
A gente vê bem isso em Gênesis 35 e 18. Em Gênesis 35 e 18, está escrito o seguinte: e aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Aqui a Bíblia está falando da morte de Raquel. E a Bíblia diz o quê? Que a morte de Raquel é porque a alma saiu do corpo. Houve a separação entre a alma e o espírito, que é o homem interior, e o corpo. É por isso que Salomão, escrevendo, ele diz assim, que o espírito volta a Deus e o corpo volta à terra. Então, na terra de onde foi tomado, o corpo é separado do homem interior. Esta é a morte física. E nós temos também a chamada morte eterna, ou segunda morte. Essa é a morte pior de todas. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 13 a 15. No finalzinho da Bíblia, a Bíblia diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte eterna, é a separação definitiva de Deus. Porque quando nós pecamos, nós somos separados de Deus. Quando o homem atinge a consciência, ele peca, porque ele tem uma natureza pecaminosa. E ele fica separado de Deus. Mas Jesus veio e pode nos unir a Deus de novo. Pode nos dar vida, e vida com abundância. Agora, quem rejeitar a Cristo, aí no dia do juízo final, do juízo do trono branco, aí ele vai ser colocado eternamente separado de Deus no lago de fogo e enxofre. Veja bem que ele não vai deixar de existir, mas ele vai ser eternamente separado de Deus. Esta é a segunda morte, ou morte eterna. Então existem 4 mortes: a morte espiritual, a morte moral, a morte física e a morte eterna. A nossa lição fala propriamente da morte física. Como o crente verdadeiro, ele deve enfrentar a morte física. Como ele deve encarar a morte física. Como eu disse, é uma lição muito importante. Por quê? Porque tem muito crente hoje em dia que não gosta de ir em velório, não vai a funeral, não vai a culto fúnebre, ele tem medo de morrer. Ele fica desesperado com a ideia da morte. Irmão, para morrer basta estar vivo, não precisa ficar doente, não. Pode morrer de uma hora para outra. Quanta gente que morre de acidente, bem de saúde. Você tem que estar preparado para a morte. A morte é uma realidade. O crente não está livre da morte. Pedro, escrevendo lá na sua carta, ele diz assim: brevemente eu deixarei esse tabernáculo como Deus tem me revelado. Ele escreveu sua última carta sabendo que ele ia morrer. E ele não ficou com medo da morte, não. Ao contrário, ele falou: já que eu vou morrer mesmo, deixa eu dar as últimas instruções para os crentes. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu vou morrer, vou ser decapitado pelo imperador romano. Mas ele não estava desesperado. Como é que nós vamos encarar a morte? Primeiro, a morte é uma realidade. Quem não estiver vivo no dia do arrebatamento da igreja, mesmo sendo salvo, vai morrer. Então não podemos ter medo da morte. Entender que a morte é uma consequência do pecado. E saber que ela virá. Agora, eu e você sabemos que para o crente a morte é diferente. Para o crente, a morte ela não traz desespero, mas ela traz esperança. E o apóstolo Paulo ensinou os crentes de Tessalônica como nós devíamos enfrentar a morte. Porque lá, alguns crentes estavam morrendo, e Jesus não tinha voltado ainda. E eles estavam preocupados. E esse pessoal que morreu, não esperou Jesus? Nós estamos perdidos, eles ficaram desesperados. Mas Paulo, ele disse assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Quanto crente ignorante hoje, que tem medo de morrer, que não quer pensar na morte, que não quer que se fale sobre a morte. Eu me lembro aqui o saudoso pastor Walter Marques de Mello, nosso querido irmão, vez ou outra nas nossas andanças por aí,
Ele pregava sobre a morte. E eu via que alguns irmãos não gostavam. Mas é verdade, irmãos, é uma realidade. Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, como é que eu vou enfrentar a morte? Primeiro, a morte vem. Se Jesus não voltar, eu vou morrer, minha mulher vai morrer, meus filhos vão morrer, meus pais vão morrer. Eu tenho que entender que isso é uma realidade. Mas eu tenho que entender que eu não posso ficar desesperado como os outros, porque os outros são desesperados porque não têm esperança. Agora, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que Jesus morreu e ressuscitou, e aqueles que dormirem no Senhor também vão ressuscitar. É que Paulo diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então essa é a nossa esperança. Foi por isso que Jesus disse lá, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse para Marta, capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus está perguntando para muitos crentes hoje, você crê que eu ressuscitei, eu morri e ressuscitei, e quem morrer em Cristo vai ressuscitar? E que a passagem, a separação do corpo e do homem interior para o crente é apenas a ida dele para o paraíso? Onde ele vai aguardar a ressurreição? Onde ele já estará desfrutando do prazer de Deus? Porque Paulo, quando foi ao terceiro céu, que é o paraíso, ele disse que ele viu coisas que inefáveis, que não dá nem para falar, não dá nem para dizer. Você tem que ter consciência, meu irmão, que se você morrer hoje, você vai partir dessa para uma melhor. Que as coisas desse mundo são passageiras. Eu não estou dizendo que quando alguém morrer, você tem que começar a dar gargalhada. Porque veja que Paulo diz assim, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais. É lógico que quando morre um ente querido nosso, nós ficamos tristes. É lógico que nós sentimos a dor da separação. É lógico que nós ficamos abatidos. Aliás, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas chorou. Chorou. Quando chegou e viu aquele clima, Marta, Maria tristes. Ele ia ressuscitar Lázaro, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mas ele chorou. Olha, se Jesus chorou sabendo que ia ressuscitar Lázaro, você não fique esperando que o crente vai dar risada, vai ficar feliz porque um ente querido morreu. Mas o que você não pode é se desesperar. E o que acontece é que muito crente se desespera. Muito crente não quer nem pensar na própria morte. Quando fala de morte, Deus o livre. Ah, irmão, você vai morrer. Se Jesus não voltar, você vai morrer. E nós temos que estar preparados para morrer. O saudoso pastor Walter dizia que nós não temos que esperar Jesus voltar. Nós temos que esperar morrer. Por quê? Porque pode ser que você morra antes que Jesus volte. E se você não está preparado para morrer, você não está preparado para Jesus voltar. Porque aquele que morre em pecado, diz a Bíblia, morre sem o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que quem morre em Cristo dorme no Senhor. Essa expressão dormir no Senhor só está na Bíblia para os crentes. Isto não quer dizer, como os adventistas ensinam, que a pessoa ela não vai estar consciente, depois que ela morre, ela vai dormir um sono até o momento que ressuscitar. Não. Os adventistas ensinam isso, que a pessoa dorme. Então ela fica dormindo um sono até o dia da ressurreição. Isso não é verdade. A expressão que que a Bíblia usa para dormir é no sentido de que há uma diferença entre aquele que morre em Cristo e aquele que morre sem Cristo. Aquele que morre em Cristo, ele dorme, ou seja, ele está tranquilo. Ele
não fica mais sabendo o que acontece aqui. É isso que quer dizer a expressão dormir. Porque quando você vai dormir, você dorme, o que acontece à sua volta, você não fica sabendo, porque você está dormindo. É por isso que não se pode dirigir cansado, porque se a pessoa dorme no volante, o carro sai da pista, ele cai no barranco e ele não vê. Quando a Bíblia diz que quem dorme no Senhor é porque ele fica sem saber o que acontece aqui. É por isso que não adianta orar para São Paulo, para São Pedro, não adianta. Para Maria, porque são crentes que estão lá no paraíso, mas eles não sabem o que está acontecendo aqui. Agora, o crente não fica dormindo um soninho até o dia da ressurreição. Não. Porque se fosse assim, Jesus não ia dizer que o rico e o Lázaro, que já tinham morrido, falavam com Abraão lá no seio de Abraão ou no Hades. Nem ele sentiu os tormentos. Tanto o Lázaro quanto o rico estavam bem conscientes. Isso é uma história que Jesus contou. Não é parábola não, é uma história que Jesus contou. Está lá em Lucas capítulo 16. Também, se quem morresse ficasse dormindo, Moisés não ia ficar conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Ele ia estar dormindo. O Elias, tudo bem, o Elias não morreu. Mas o Moisés ia ter que estar dormindo. Não estava dormindo, ele estava conversando com Jesus. Ah, mas se Jesus estava conversando com Moisés, então é sinal que os mortos podem falar conosco. Os santos podem nos ouvir. Não. Porque para Jesus falar com Moisés, a Bíblia diz que ele se transfigurou. Quem falou com Moisés foi Jesus Deus. Não foi o Jesus homem. Tanto que Pedro, Tiago e João, que estavam no monte, não conversaram com Moisés e Elias. Então não existe comunicação entre vivos e mortos. Agora, os mortos não estão dormindo. Eles estão ali na dimensão celestial, aguardando a ressurreição no dia do arrebatamento, conversando entre si e conversando com Deus. E, por fim, o próprio Jesus diz que Deus é Deus dos mortos e não dos vivos. Lá, respondendo para os saduceus, em capítulo 22 de Mateus, Jesus diz que Deus não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. É por isso que Deus se apresentou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido, mas eles estavam vivos para Deus. Moisés não podia conversar com eles, porque Moisés estava vivo e eles estavam mortos. Mas para Deus não existem dormentes, não existem mortos. Então, por isso é que, primeiro, não há comunicação entre vivos e mortos. Segundo, dormir no Senhor quer dizer estar em descanso. O descanso que é Jesus. Por isso que nós não temos que ter medo de morrer. Nós temos é que estar preparados em santidade no Senhor, para que se a morte vier, nós podermos partir daqui para uma melhor. E quando morrer um ente querido, uma pessoa querida nossa, ter esta esperança de que ele foi por uma melhor. Ficar tristes, nós vamos ficar. Até Jesus chorou porque Lázaro morreu, sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Agora nós não podemos é perder a esperança, porque a nossa esperança é a ressurreição. Primeiro, nós vamos aguardar o dia do arrebatamento da igreja num lugar de descanso, num lugar de paz, não dormindo, mas glorificando a Deus, desfrutando da companhia do Senhor, assim como o ladrão da cruz, porque Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, o ladrão da cruz, por ter sido salvo, ao morrer, ele passou a desfrutar da companhia de Jesus no paraíso, esperando a ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. É isso, é essa a nossa esperança. É isso que a Bíblia ensina a respeito da morte. Diante da morte, qual deve ser a nossa atitude? Primeiro, lembrar que nós precisamos de Jesus. Quando nós estamos... Por isso que um culto fúnebre é sempre uma boa oportunidade para pregar o Evangelho. Por quê? Porque quando nós vemos a realidade da morte, nós vemos que tudo que o diabo fala é mentira. Porque ele quer nos prender nas coisas desta vida, mas você acaba morrendo. Então Deus é quem tem razão. E se você não estiver em Cristo, você não pode ter esperança diante da morte. Segundo,
nós entendemos que Deus é o dono da vida. A morte mostra que só vive quem Deus quer que viva e só morre quem Deus quer que morra. Teve um cidadão outro dia que quis se matar, se jogou lá das cataratas no Niágara. Se arrebentou todo e não morreu. Porque Deus não queria que ele morresse. Ele queria morrer, mas Deus não queria. Deus é o dono da vida. Então nós entendemos diante da morte que Deus é o dono da vida. Quantas pessoas que estavam bem de saúde e que morreram. Aliás, recentemente, há alguns dias atrás, nós vemos aí que o Oscar Niemeyer, que tem 104 anos, enterrou a filha. Que a filha com 82 morreu. O normal é que o Niemeyer morresse. Mas ele está com 104 anos e não morreu. Porque Deus não quis que ele morresse. Mas a filha dele já foi. Porque morre pobre, morre. Morre rico, morre. Morre criança, morre. Morre velho, morre. Morre jovem, morre. Morre tanta gente. Morre homem, morre mulher. A morte mostra que Deus é o dono da vida. Outra coisa diante da morte é que não faz sentido nós fazermos veneração. Como eu disse, não existe comunicação entre mortos e vivos. Então não adianta você orar para guia, espírito de quem já morreu, espírito desencarnado. Não adianta orar para santo. Não existe isso. A morte mostra que nós devemos buscar em Cristo. Ele é o único que pode nos ouvir porque está vivo. Porque está vivo. Nós podemos clamar a Jesus hoje porque ele está vivo. Ele diz, eu fui morto, mas agora vivo e vivo para sempre. Também nós temos que lembrar, diante da morte, que nós temos que estar preparados para morrer também. Como nós já dissemos. E nós temos que, diante da morte, defender a vida. Diante da morte, eu e você temos que defender a vida. É por isso que nós temos que ser contra o aborto, contra a pena de morte, contra pesquisa com células tronco embrionárias, contra a eutanásia. O crente, ele quando vê a morte, ele lembra que a morte é consequência do pecado. É algo não querido por Deus. E como nós queremos o que Deus quer, nós temos que defender sempre a vida. Não se desespere diante da morte. Se você é um verdadeiro crente, a morte nos entristece. Mas a morte nos faz buscar mais a Deus. E a morte nos traz a esperança de que existe uma vida melhor para todos nós.